Olá, amigos. É um enorme prazer estar com vocês aqui. Eu queria compartilhar com vocês um estudo que eu estou fazendo que representa para nós que estamos, às vezes, um pouco parados no negócio. Mas deixa eu compartilhar minha tela com vocês para que possamos melhorar essa interação. Vamos lá. Então, você que aí está nesse momento, você resolveu se cadastrar na Doterra, né? E quer fazer o negócio. Mas o que acontece? Em um determinado momento, parece que você não consegue continuar esse crescimento. E isso é muito comum, acontece com muitas pessoas mesmo. Parece que a gente encontra uma placa pare e quando você vai naquele lugar, você não consegue mais sair do lugar, você não transpõe aquela placa. Mas é normal, existe uma razão científica para que isso aconteça. E eu tenho estudado muito a esse respeito, muito, mas quando eu falo muito, é muito mesmo. São 2, 3 horas por dia nesse tema, tá? Porque isso me interessa, porque praticamente eu vivi a minha vida toda tendo esses sintomas, né, que nós estamos descobrindo com essa jornada, tá? Então, para mim, é muito gratificante e eu espero que esses estudos possam encurtar o caminho para vocês. Então, vamos lá. No ano de 1933, o psicólogo e psiquiatra Dr. Thurman Fleet, ele percebeu que estava tratando seus pacientes de maneira equivocada. Por quê? Todo o tratamento naquela época era envolvido baseando-se nos sintomas, né? Naquele sintoma que o corpo apresentava. Mas aquilo é causa, não é, aquilo é efeito, não é uma causa. Então, ele percebeu que as pessoas não tinham melhoras, né? Então, e o verdadeiro, assim, a verdadeira origem daqueles desconfortos dos seus pacientes estavam na mente e não necessariamente no corpo. E naquele problema, as pessoas, né, simplesmente imaginavam que ele estava precisando convencer os seus companheiros médicos da sua descoberta, que as doenças em si não estavam associadas, a origem, pelo menos, não estava associada ao corpo físico. As pessoas associavam ela ao quê? Ao cérebro. E o cérebro, definitivamente, ele não é a mente, não é a nossa mente. O cérebro, ele é uma ferramenta, ele é um veículo que a mente se expressa através do corpo físico. Então, ele usa o cérebro para se manifestar, né? Então, os seres humanos, nós aprendemos e nós pensamos e entendemos tudo por imagem. Um exemplo, se eu falo para você que eu estou gravando no meu notebook, você vai ler, você está vendo a escrita. Não, você está já imaginando, você já está vendo o Arthur na frente do notebook gravando esse vídeo. Por quê? Você já tem essas imagens na sua mente. Mas o que acontecia, né, naquela época, como as pessoas não tinham a imagem da mente, propriamente dita, porque ninguém tem a imagem da mente, porque a mente é extrafísica, ela não é palpável, tá? Então, ele precisava, de uma certa forma, explicar para os seus amigos médicos, seus companheiros, como que ele iria fazer isso. Então, ele bolou uma imagem, ele criou uma imagem que eu vou mostrar para vocês agora, né? Está aqui, bem abaixo, tá? Olha aqui, essa imagem aqui, essa roda grande aqui, ó, ela é a mente. E aqui embaixo está o corpo físico. Veja bem, isso aqui é uma representação gráfica da mente, não representa a mente em si. Foi uma maneira que ele achou para explicar que tudo que acontece na vida dos seres humanos começa onde? Ela tem a sua origem aqui, ó, na mente, tá? E não necessariamente no corpo, né?
Então, exceto assim, uma batida, por exemplo, você bate o pé, quebra, é uma origem física, porque você machucou o nervo, tá? Machucou o osso, tá bom? Então, mas a origem de todas as doenças, ela começa na mente. Então, é importante entender que nós, quando nós, às vezes, estamos meio estagnados, e por mais que nós façamos, parece que não cresce, não sai do lugar, na grande maioria das vezes, existe uma razão principal, que é a falta do objetivo, a falta de um sonho, digamos assim, tá? Então, ter uma razão para fazer a transformação é o ponto de partida. Todo mundo deveria ter começar nesse nosso, em qualquer negócio, aliás, não é só não é só na Doterra, mas em qualquer atividade empreendedora que a pessoa for querer participar ou querer ingressar, ela tem que começar pelo objetivo. Isso já vem definido desde 1900 e nada, que eu nem me lembro quando Napoleão Hill escreveu o livro As 16 Leis do Triunfo, pensa e enriqueça. Então, são livros que são de estruturas assim muito bem definidas para que nós possamos melhorar a nossa vida, tá? Então, se você não tiver uma definição na imagem bem definida, o que você quer de real a conseguir com o negócio, você não vai fazer, assim, grandes progressos na Doterra e nenhum outro qualquer. Porque ninguém se movimenta, ninguém consegue sair do movimento, se movimentar em direção a alguma coisa que ele não sabe onde vai. Né? Você não se movimenta para lugar nenhum. Você tem que ter um destino, você tem que ter alguma coisa que vai fazer. Porque o maior desafio está por vir, que o maior desafio que nós temos são as nossas limitações. Então, precisa ter uma razão forte. Você tem que saber para onde vai e quando vai chegar. Então, é muito importante você ter esse objetivo definido, tá? E aqui, Jim Rohn, né? Ele mostra para nós, ele fala, eu já comentei em outro vídeo a respeito disso, mas ele mostra aqui, ó, não comece antes do fim estar pronto. O que é isso aí? É você ter na sua mente o que você deseja, é o seu objetivo, ele está prontinho, você tem tudo ele ali, você sabe cada detalhe do que você quer. Então, se você quer um carro, o que carro é, que marca é, quantas portas, é automático, quantos cavalos de potência ele tem, tudo isso você tem que estar definido na sua mente para você dar sequência à sua jornada. Senão você não caminha para você separa aonde você está, tá bom? Então vamos lá. Como que nós vamos construir o nosso objetivo? Porque muitas pessoas às vezes não têm aquele objetivo, ele não tem aquele objetivo porque ela não sabe como criar esse objetivo, tá? Às vezes a pessoa não sabe. Então, aqui nós temos nos livros, nos ensinam duas formas muito eficazes que nos ajudam bastante. Pegue uma folha de papel, são duas folhas na realidade, mas você pega uma por vez. Você pega a primeira folha, escreve a sua vida de hoje, tá? Mas escreve tudo, desabafa. Ninguém vai ver isso aí, só você. Então escreve nessa folha como que é a sua vida, o trabalho que você faz, toma condução apertada, toma metrô lotado, anda de carro o dia inteiro, cansa, cliente chato que perturba, não importa. Escreva tudo como é a sua vida hoje, o aqui, o agora, tá bom? Entendemos? Perfeito. Então, pega a segunda folha e vamos escrever nessa folha tudo que você gostaria que fosse possível que você vai ter quando alcançar o patamar que você deseja. O seu objetivo, quando você tiver o teu objetivo realizado, como que é que você vai ter? A casa,
o carro, o iate, não sei, você que tem que saber. Pega ele, escreve. Só que você vai escrever de uma forma no presente, como se você já estivesse desfrutando do que você quer, tá bom? Você vai escrever no aqui e agora, no presente. E tem uma razão científica também para isso. Nós vamos ver mais à frente, tá? Então, depois que você faz isso, a sua segunda carta, que é a vida desejada, é aquela que você almejou, é o seu objetivo final, você pega aquela primeira carta, a da sua vida atual, você rasga, você queima, você joga no vaso da privada, dá descarga, não sei, some com ela, dá um sumiço nela. Mas pega a segunda carta, a segunda folha, o segundo descrição que você fez lá, e você vai fazer o quê? Você escreveu ela no presente. Então você vai lê-la como se você estivesse vivenciando cada situação daquela. Cada momento, você já está de posse. Você pode ir na garagem, você sente ir na garagem, ligar, dar partida no seu carro e andar, e sair com ele para trabalhar, para passear, não importa, mas sinta como você já estivesse de posse dele. Quando você estiver no seu veículo, o da vida atual, você se imagina que está no carro do que você imaginou do seu destino. Então, é aqui, é agora, é presente. Você vai vivenciar aquela situação 2 vezes por dia. Ao acordar e antes de dormir, você vai ler. Agora, o importante que eu havia esquecido, essa carta, ela deve ser escrita manualmente. Você deve escrever de próprio punho, para que ela, sim, aí sim, tenha um valor maior para você. Então, vamos agora para o próximo slide e nós vamos ver onde tudo começa, a nossa mente. Então, a mente, ela se divide em 2 hemisférios. Lógico que esse hemisfério aqui, ele é um hemisfério representativo. Isso aqui está tudo junto aqui, não está tudo junto e misturado. Nós não sabemos exatamente qual é a disposição dela, mas elas têm essas 2 subdivisões, tá? Mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente, ela é racional. Ela tem capacidade de discernimento, de pensar. Ela aceita a informação, ela rejeita uma informação, ela aceita um estudo, ela rejeita aquele estudo, ela tem essa capacidade, tá? Então, mas nem sempre foi assim, nós vamos ver também mais à frente. Já o subconsciente, ele é emocional, ele é neutro, ele não está nem aí para nada, ele aceita tudo o que o consciente transmitir para ele. Ele não separa certo de errado, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, se é bom ou ruim, pouco importa para ele. Tempo, ele é atemporal, ele não sabe o que é passado, ele não sabe o que é futuro. Para ele, o subconsciente só existe presente, o aqui, o agora, como é a nossa vida. O futuro passou, e o passado já passou, e o futuro, ele não existe, porque quando ele existe, ele já é presente. Então, o subconsciente, ele é presente, estará a nossa vida atual, tá? Mas nem sempre foi assim, tá? Vamos ver. Olha, como tudo começou. Quando nós nascemos, o nosso subconsciente predomina. O nosso consciente, como você pode ver na imagem aqui, ó, ele praticamente não existe até os 7 anos de idade. Nesse período, ele aceita tudo, sem filtro. Não tem filtro nenhum. Tudo que estiver rodando à nossa volta, ele aceita como verdade. Olha que interessante. Tudo que acontece à nossa volta, ele aceita como verdade, tá? Então, todas as informações, as brigas, se tiverem brigas em lares desestruturados, se tiver passando dificuldades, tudo isso vai moldando o quê? A personalidade desse indivíduo. Todos os aspectos, tá? Lógico que nem todos têm a mesma acepção. Muitas pessoas absorvem, mas conseguem transformar essas informações em pontos positivos. Porém,
A grande maioria, nós estamos falando de mais de 90% das pessoas, elas não conseguem mais mudar a sua personalidade sem envolver um trabalho, sem envolver uma pesquisa que nem essa que nós estamos fazendo, tá? Então, é muito importante que a pessoa entenda isso. Tudo começou lá, quando éramos crianças, através dos nossos 5 sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Tudo isso molda, entra informações para o nosso subconsciente. Quer ver como é importante? Por exemplo, você imagina uma pessoa gosta de comer feijão. Num determinado país, a pessoa gosta de comer macarrão. No outro país, a pessoa come só carne. Por que ela só gosta daquele tipo de alimentos? Porque ele aprendeu nessa fase da vida que é assim que tem que ser. E dificilmente ele muda o gosto por determinada alimentação. E assim é com tudo. É com alimentação, é com o jeito de se vestir, é com o jeito que ganha dinheiro. Tudo isso está assim nessa fase dos 5 sentidos, na fase onde o subconsciente ele está totalmente aberto. Ele não recebe crivo nenhum de verdade ou mentira ou de qualquer coisa. Tudo para ele é tudo certo, não existe errado, tá bom? Então, é muito importante a gente, quando tem crianças em casa, tomar cuidado com o que passamos para ele. Já após os 7 anos de idade, começa a ter o desenvolvimento do consciente, tá? O consciente aparece mais forte. Ele já elimina aquela porta, ele fecha aquela porta que parece estar escancarada para tudo que entra. Não, ele já começa a ter um certo filtro, ele começa a separar alguma coisa, porque ele é a razão, ele tem certas coisas. Porém, para se manifestar, ele precisa buscar informações. Mesmo quando a pessoa está com o seu consciente já completo, ele, para se manifestar, ele tem que buscar informações. E ele busca onde as informações? No subconsciente. É lá que estão as informações que ele recebeu ao longo da vida. Então, o que acontece? Não muda muito. Ele pega daqui, ele vai pegar o consciente, pega no subconsciente para se manifestar. Ele manifesta o quê? O que está na personalidade do subconsciente. Então, não muda muito. Então, é muito complexo. Para isso mudar, envolve uma série de coisas. Então, as formas de pensar e de agir, que elas já estão prontas lá no subconsciente. É só ir lá e pegar, né? Nessa sequência de interação, forma-se um círculo vicioso que forma os nossos hábitos, né? Centenas, milhares de hábitos. Nós temos uma capacidade infinita de adquirir novos hábitos, ou os antigos mesmo já estão no subconsciente. Então, qualquer área da nossa vida, nós vamos buscar a informação no subconsciente que nos foi colocado quando éramos ainda crianças. Então, olha que interessante. Então, o que acontece? Os seres humanos, eles foram, assim, nós fomos geneticamente criados para não desperdiçar energia. Nós somos criados para viver com o menor esforço. É a nossa defesa. Fomos assim, nós somos criados assim. Então, com a repetição constante de forma de agir, com os hábitos que nós criamos, então, nós vamos criando também o quê? Paradigmas. O que é isso? São formas de pensar. E esses paradigmas, eles vão influenciando a nossa vida em todos os sentidos, em todas as áreas que nós vamos atuar, os paradigmas determinam o nosso mundo físico, em qualquer área, não importa, tá? Então, quando uma pessoa, você conversando com uma pessoa que tem, assim, uma estrutura psicológica mais aprofundada, quando ela olha para a sua situação, ela conversa 5 minutos com você e ela sabe
que os seus paradigmas estão equivocados ou não, não sei o caso, mas ele sabe a forma que você pensa, tá? Simplesmente por como um olhar, uma observação, ele sabe como é que você pensa. Por N situações, por N técnicas, né, que eles aprendem, mas ele sabe. Então, o que nós precisamos fazer? Qual é o nosso trabalho em si? O nosso trabalho é mudar esses paradigmas. Por quê? A formação desses paradigmas todos, eles criam uma zona de conforto, porque ali não precisa gastar energia, não precisa pensar, não precisa fazer mais nada. Então, nós fomos programados para isso. Então, nossas ações ficam subordinadas ao que está armazenado aonde? No nosso subconsciente, que é o quê? São os nossos paradigmas, tá? Então, os nossos paradigmas determinam os nossos resultados. Já está pronto, tá lá. Então, para mudar isso, não vai ser tão simples, assim, lógico que muitas pessoas têm mais facilidades do que outras, mas, de regra, não vai ser tão simples assim. Se você procurar, por exemplo, em Nightingale, né? Acho que é assim que se soletra, que se fala, não sei se é bem esse sotaque, mas ele perguntou, quando ele foi perguntado, né, uma pessoa em entrevista perguntou para Nightingale o porquê que as pessoas passam por tantas dificuldades, né, na vida. E ele respondeu: simplesmente porque as pessoas não pensam. Isso foi, assim, um choque, né? Então, você se dá de frente, você fala, poxa, mas eu sou um ser racional, eu tomo as minhas decisões. Pois é aonde a gente recebe aquela martelada, né, na cabeça. Nós não somos assim, nós agimos por instinto, que está aqui, ó. Nós agimos de acordo com o nosso subconsciente. Ele comanda toda a nossa vida. E nós agimos sem pensar. Por quê? Ele já se formou hábito. Não é? É igual dirigir um carro. No começo, quando você vai dirigir um carro, você pega no volante, quando você vai engatar a marcha, você olha para baixo. Senão você não sabe onde que marcha vai colocar. Né? Mas com o passar do tempo, você dirige aquilo que você nem sabe mais que está dirigindo. Né? Então, essa é uma forma automática de agir. Nós estamos agindo por instinto, tá? 95% das pessoas não pensam. Então, ele discriminou assim, 2% apenas da população mundial pensam. 2%, gente. 2% da população pensa. 3%, que é o que restante, né, que falta, que ele falou que 95% não pensa. Aqueles outros 3% pensam que pensam. Pensam que pensam. 3% acha que pensa, mas está agindo por instinto, mecanicamente, por causa dos hábitos, dos paradigmas que se formaram no seu subconsciente. E 95% não pensa. E uma grande parte desses 95% não querem nem saber de pensar. Aliás, os 95% não querem nem saber de pensar. E alguns, a grande maioria deles, preferem morrer do que pensar. É de se pensar? É de se pensar. 95% das pessoas não pensam. E uma grande parte, quase total maioria, prefere morrer do que pensar. Agora, como que nós devemos mudar isso? Vai ser fácil? Para uns, sim, para outros, não. Nós temos que estudar bastante, ler muitos livros, assistir vídeos educativos de transformação, fazendo treinamentos, enfim, tudo o que for possível fazer para atravessar essa barreira aqui, ó, tá? E isso ainda não significa que ela atravessando, que ela já vai logo de cara ceder o paradigma para outra forma, não. Ele vai relutar, né? Ele vai começar, quando você começar a estudar, por exemplo, vai começar a surgir pensamentos na sua mente, por exemplo,
Mas você vai estudar para quê? Você já está com 65 anos de idade, você é velho, você já está velho, né? Você não. Para quê? Mesmo que você consiga aprender alguma coisa, o que você vai usar? Você não vai viver para isso, para desfrutar do que você está querendo, né? Então, vai ser pensamentos assim que vai fazer você se questionar. É normal, isso vai acontecer. Nos desenhos animados que nós vimos quando eram mais crianças, vai ser aquele anjinho, aquele diabinho falando a todo momento que não vale a pena. Imagina, que você vai perder tempo com isso? Vai assistir a novela que você ganha mais. Para que você vai ficar estudando, trabalhando tanto para nada, né? E isso vai acontecer. E mesmo quando conseguir adentrar no subconsciente, esses estudos, esses vídeos, esses ensinamentos, não pensa você que ele já vai, de cara, transformar em um paradigma novo. Não vai. O subconsciente vai isolar ele, deixar ele no cantinho lá. Vai precisar muita informação, muita sequência, para que ele consiga se transformar num novo paradigma, né? Numa coisa que fica automático você fazer. Mas acredite, quanto mais você lê, mais você quer ler, e quanto mais você aprende, mais você quer aprender. E isso vai assim acontecendo o quê? Ele vai tomando o espaço das coisas antigas, das formas antigas, e vai se formando um novo paradigma, uma nova forma de pensar, nova forma de agir, tá? Então, não vai ser assim tão simples, não. Mas é possível, é importante estudar. Eu lembro agora, não está anotado aqui, mas vale lembrar, eu estava assistindo um vídeo de um expert, né, um bambambam do marketing digital. Ele eu acho que é um youtuber, se eu não me engano. O nome dele é Tiago Fonseca. Lembrei agora, Tiago Fonseca. Ele disse assim: adquirir conhecimento, né? Então, conhecimento muda pensamento. Porque quando você adquire conhecimento, você passa a mudar a forma de pensar. Sim, começa a pensar de uma forma diferente. Muda pensamento. Se você tem conhecimento e muda o modo de pensar, automaticamente você vai começar a mudar o quê? A sua forma de agir, as suas ações. Conhecimento, pensamento, ações. Igual resultados. Então, quando você adquire conhecimento, você muda o jeito de pensar, começa a agir de forma diferente e começa a ter resultados diferentes. Não é uma lógica? Não é uma sequência? Eu achei incrível essa colocação que ele fez. Conhecimento, pensamento, ação, resultado. Por quê? Quando você coloca em ação, você aprende. O aprendizado só acontece quando colocado em prática. Então, é muito importante nós termos essa consciência. Então, vamos para o próximo slide. É fácil mudar esses paradigmas? Sim, para alguém, para algumas pessoas, sim. Para outras, como para mim, é difícil. Porque eu tenho uma barreira muito forte, separando o meu lado consciente do meu lado inconsciente. Eu fui empresário praticamente a vida toda e tinha a minha forma de pensar. Eu só consegui despertar para isso quando eu percebi que os meus resultados realmente não decolavam. Mesmo na minha empresa, não decolavam. Eu sempre tive uma vida significativa, assim dizendo, vamos dizer, estável. Toda vez que o movimento, o meu movimento crescia, em algum momento eu ganhava mais dinheiro, eu começava a viver até bem, mas de repente acontecia alguma coisa e o meu dinheiro, meu ganho voltava para faixas abaixo do que eu estava ganhando. Me retornava eu regredia, né? E isso sempre me intrigou, mas eu não tinha percebido ainda o quão difícil era essa situação. E procurei, estou estudando já há muito tempo, isso não é de agora. Então, o que eu estou compartilhando com vocês já é estudo já de 4, 5, 6, 7 anos atrás, eu já estou procurando, só que eu não tinha encontrado uma identificação para entender da forma que eu estou entendendo hoje. Porém, por que acontece isso?
porque você vai estudando, você vai lendo livros, você vai estudando, você vai lendo livros, você vai mudando a sua forma de pensar. Quando você, né, e de agir, você lê outros livros, tem outras informações, quando você volta naquele primeiro livro, você já tem um outro entendimento, porque você já pegou bagagem num outro estudo, num outro treinamento, num outro vídeo que você assistiu. Então, você vai somando e vai abrindo a mente para aprendizado. E eu, de coração, eu espero que eu esteja ajudando a encurtar esse espaço, que você não leve tanto tempo quanto eu para descobrir essas coisas. Então, por isso que eu estou compartilhando, que eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis a transpor essa barreira que tanto assim impede o nosso crescimento financeiro, espiritual, em todos os segmentos da vida, tá? Não importa qual área que seja, isso aqui, essa barreira nos impede de termos a vida que merecemos, tá? Mas é importante saber que o subconsciente não vai ceder espaço assim antes de muita resistência, não. Ele vai jogar na sua mente sempre razões para você não fazer, porque isso está gastando energia. E lembra, nós somos programados para não gastar energia, para trabalhar com economia o nosso organismo. Então, ele não quer que nós gastemos energia. Então, ele vai jogar pensamentos para que 1000 razões para dizer a você que não vale a pena os tantos sacrifícios. Porém, gente, vale a pena. Os benefícios são infinitamente maiores do que esse pequeno esforço que nós vamos fazer nessa transformação, tá? Vale a pena e vale muito. Então, vamos para o próximo slide. O próximo slide, para não cansar demais vocês, pela felicidade de vocês, é a conclusão. O que nós acabamos de passar aqui, que eu estou compartilhando com vocês, ele é uma informação que pode ter um valor incalculável na sua vida. Incalculável. Pode ser milhões, mas no momento ele não vale nada. Nesse instante, pouco valor ele tem para você, a menos que você estude, você aprenda e coloque em prática até transformar esses conhecimentos em hábitos. A partir desse momento, você vai começar a ter um crescimento. Vai parecer que você não trocou de carro. Vai parecer que você trocou o carro por um foguete. Você, em pouquíssimo tempo, em questão de meses, você vai precisar de uma luneta para enxergar o seu passado atual, tá? O seu passado atual. Você vai precisar ter um via satélite para conseguir entender o seu passado, tá? O teu futuro vai valer a pena. E é um futuro que eu falo, é um futuro próximo, mas ele começa na nossa mente. Bom estudo a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus e nós nos vemos lá, tá bom?